Numa situação do jogo ficou assim. E aí, encaçapei a bola 8. Eu ganho ou perco a partida? Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noel Snooker. E o nosso vídeo aula de hoje é sobre bolas em cima da tabela. Ou seja, a bola branca ou a bola alvo. Neste caso aqui é uma modalidade de regra brasileira que eu deixei montada, que nós temos uma bola vermelha aqui em cima da mesa. Parou aqui, o que acontece? É uma coisa, se parar assim, na mesinha, bola 8, a branca aqui, o 9 aqui, ou então só a branca aqui, ou então só o 9 ali. O que fazer? Ali também eu tenho uma modalidade de regra inglesa. Parou a vermelha aqui e a branca aqui. Ou então só a vermelha ali, ou então só a branca aqui. Isso tudo nós vamos estar descobrindo e eu quero estar levando para vocês quais são as técnicas, qual que é a regra e o porquê que uma bola pode parar em cima da tabela. Vamos começar aqui já falando na regra inglesa. Se acontecer uma tacada, que vai ser muito difícil parar as duas em cima da tabela, mas vamos imaginar que parou as duas em cima da tabela. Quem deu a tacada e fez isto, ele cometeu uma falta. Na regra inglesa, a bola branca vai voltar aqui no semicírculo D, tá? Esse semicírculo aqui que a gente sempre fala, né, que é o volante do nosso carro, e aqui começa a partida, e se cai a branca vem aqui, a pessoa coloca em qualquer lugar aqui para dar a tacada. E como ele jogou a bola vermelha, ele vai perder 4 pontos. E essa bola vermelha fica dentro da caçapa. Porque na regra inglesa, qualquer vermelha fora do campo de jogo é dentro da caçapa. Então, regra inglesa está definido, a branca vai na mão e quem joga é o outro adversário meu e ele pode optar ou jogar, passar, observar se não é free ball, tá ok? Então, essa é uma situação na regra inglesa. E aí eu queria dizer para vocês, se fosse no final de uma partida, se fosse no final de uma partida, fosse o 7 que ficasse aqui a branca e tivesse 0 a 0 o jogo, aí quem deixou a bola aqui perderia a partida, porque qualquer falta acima de 7 na bola 7, a pessoa perde a partida. Ficando nesse mesmo assunto, na bola 9, na bola 8, se ficasse assim, na bola 8 já é diferente. Então, gostaria que você prestasse bem atenção nesse vídeo, porque eu tenho mais de 30 anos de experiência na sinuca, e claro, né, como eu já falei, não sou o dono da verdade, mas dentro de uma regra, dentro de coisas que já foram discutidas, e o que acontece se uma bola 9 ficar aqui, numa partida? Ele vai voltar aqui, que é o meio da tabela, com o número aparecendo para a mesa. Isso já é feito em outras modalidades, até porque se estiver sendo filmado o jogo, é mais fácil da pessoa ver o número, e se alguém estiver assistindo, é legal ele tá vendo que número que é. Então vamos lá, na bola 8, se o 9 ficar aqui ou qualquer outra bola, ele volta aqui. E o adversário cometeu uma falta, ele vai ter que pagar uma bola de menor valor para o seu adversário, ou na tua cidade aí, se você joga de escolher, mas é uma falta. Parou a bola aqui, é uma falta. E por que, pessoal, que a bola em cima da tabela é falta? Porque ela está fora do campo de jogo. Então agora eu quero explicar para vocês o que é um campo de jogo numa mesa de sinuca. É a pedra. Então dessa borracha, nessa borracha aqui, ó, borracha é o que tem aqui depois do pano, ó. É o campo de jogo. E assim também. Chamamos isso aqui de longitudinal, que é o de comprido, e chamamos aqui transversal, que é na parte quadrada da mesa. Não interessa se está no pano. Isso. E aqui uma boa pergunta do Vinícius. Não importa se a bola parou no pano aqui, porque às vezes pode acontecer. Essa minha tabela, inclusive, ela é mais caído para cá, para não pular a bola, e ela dificilmente vai parar aqui, ó, ela cai. Mas a maioria das mesas, quando é reta aqui, ela para aqui. Então aqui ela está fora do campo de jogo. Mesmo que você fale, está no pano verde, mas ela não está aqui, ó, que é o campo de jogo. Então aqui é o campo de jogo, aqui não é o campo de jogo, ela está fora. E aqui também é como se considerasse uma bola fora do campo de jogo. Então vamos imaginar que pulou na bola 8 uma bola e ela ficou aqui, ela vem aqui com o número para cima e o meu adversário cometeu uma falta, sai uma menor minha e eu continuo atacado. Vamos imaginar que as duas ficaram do jeito que está aqui. O que acontece? O 9 volta aqui colado no meio da tabela que ficou. Ou seja, se essa bola pular numa partida normal, pulou aqui, ela também veio aqui, já fiz vídeo sobre isso.
Essa bola branca na bola 8 ela vem aqui. E aí sai uma menor minha, que nesse caso, se fosse bola 8, eu ia tirar a bola número 1. E eu ia jogar na bola 3. Agora, se fosse de escolher, eu poderia tirar o 3, jogar no 1. Mas nesse caso, sai a bola 1. E eu jogo, dou continuidade na partida. Bola 8 vem, a bola branca vem aqui. Então, pessoal, muito fácil da gente entender. Na bola 8, ficou uma bola alvo em cima da tabela, ela vai colada na tabela que ficou e a branca vem aqui. Se for uma decisão de partida de bola 8, vamos imaginar que não tem mais essas bolas aqui, ó. Meu adversário deu uma tacada, o 8 bateu em tudo quanto é lugar e parou aqui. Ele perdeu a partida, meu adversário fez isso, ele perdeu. Por quê? Porque ele cometeu uma falta e esse 8 já está fora do campo de jogo. Agora ele deu uma tacada no 8, a branca veio e parou aqui. Ele também perdeu a partida. Por quê? Porque a branca aqui, ela está fora do campo de jogo. Não adianta você vir aqui, e achar que vai querer fazer uma exibição. Não, essa aqui se você fizer, depois que você deu a tacada, é como se você já tivesse aceitado aqui, daí o jogo continua. Então, pessoal, decisão de bola 8, parou aqui, você perde, a branca ficou aqui, você perde. E como que isso pode acontecer? Geralmente, quando é a bola alvo ficar aqui, é quando você joga uma bola com força na caçapa e às vezes ela vai voltar. E quando você ergue o cabo do taco, ela vai meio que voando, então ela bate ou ela pula fora da mesa ou ela rola pela tabela. Eu já vi tacadas que a bola bateu aqui, rodou e caiu aqui. Num treinamento meu, uma vez, o cara jogou de uma mesa na outra, a bola bateu aqui, veio, rodou por aqui, fez a curva, quase caiu ali. Então, isso acontece. E como que a bola branca para em cima da tabela? Eu até vou tentar depois fazer isso aí para deixar para vocês. Quando você está próximo da tabela e você ergue o cabo do taco aqui. Quando você ergue o cabo do taco aqui com força, essa bola branca vai pular fora da mesa. Eu até vou simular aqui agora para ela pular fora da mesa. Mas digamos que eu não bati com muita força, ela pode parar aqui, porque às vezes ela para girando e quando o pano para no pano ela segura. Vou fazer essa bola pular fora da mesa, quer ver? Ó? E aqui serve uma técnica, sempre que você for jogar uma bola perto da tabela, você tem que jogar assim, com o taco meio que quase reto aqui. Se você erguer aqui, a branca vai pular. Olha aí, ó. E aí isso aqui numa partida de bola 8 é falta e eu perdi a partida. Venha pra cá, branquinha, venha. Então, essa dica é importante. Além de eu explicar para vocês o que acontece com a bola, eu ainda estou dando uma técnica. Então a branca para em cima da tabela quando você ergue um pouquinho o cabo do taco. E a bola alvo é quando você ergue um pouco o cabo do taco, ou então você joga muito forte, ela bate na caçapa e faz o famoso blup, e pode rodar por aqui, parar aqui. Eu acho que vocês já devem ter visto alguns vídeos por aí, né? Que tem tacadas só de bola que rodou por cima da tabela, seja branca, seja a bola alvo. Inclusive eu já tenho um vídeo, né, mostrando no meio uma bola como essa aqui. Agora é importante que eu estou fazendo o vídeo corrido, sem edição, e agora nós chegamos na regra brasileira. Então o meu objetivo era mostrar para vocês as 3 modalidades que mais se jogam no Brasil. A famosa regra brasileira, do tempo do Rui Chapéu, Roberto Carlos, na TV Bandeirantes, né, que passava muito esse jogo. Fiz também mostrando na regra inglesa, que se joga muito nos clubes, e agora e na bola 8, e agora vamos aqui para a regra brasileira. A única regra que a bola volta num lugar específico é na regra brasileira, porque se eu der uma tacada e a minha bola vermelha parou aqui, eu dei a tacada, parou aqui, eu cometi uma falta e na regra brasileira perde 7 pontos. Tá, e aí fica a onda vermelha? Aí a bola vermelha vem na marca de origem dela, que é aqui, ó. Na regra brasileira ficaria assim as bolas arrumadas, né? A vermelha é número 1, como eu já mostrei em outros vídeos, né? A amarela 2, a verde é 3, marrom 4, azul 5, bola rosa 6 e a bola preta é a 7. Nesse caso, se eu dei uma tacada e parou a vermelha aqui, eu perdi 7 pontos e eu perdi a tacada também. Uma outra coisa importante, em todas as modalidades que eu falei, após uma falta, eu perco a tacada e é o meu adversário que joga. E é sempre você comete uma falta. Na regra inglesa, o mínimo é 4 pontos e o máximo é 7. Se for uma bola 7 que ficar em cima da tabela, perde 7. Se for uma bola 6, perde 6. Na bola 8, paga uma bola e a bola vai colada. E na regra brasileira, a bola 1 voltaria ali e eu continuo a tacada daqui. Posso jogar em qualquer bola colorida porque o meu adversário cometeu uma falta. Agora, se fosse
sem a bola... nessa tacada aqui mesmo, eu acabei de entrar aqui um roteiro. Digamos que eu dei uma tacada com força, a branca parou aqui e a vermelha veio e parou aqui. O que aconteceu? É uma falta, aí eu faço você pensar, aonde que vai a bola vermelha agora, se a branca está no lugar dela? Ó. Essa bola tem que voltar. Daí na regra brasileira ela vai no ponto morto, que nós chamamos essa parte aqui, que na regra inglesa não existe. Na regra inglesa, a bola fora do campo de jogo, ela já fica na caçapa. E na regra brasileira, todas as bolas estão na marca, está ocupado, ela vem aqui. Pessoal, então isso é muito importante, porque agora frisando, na regra brasileira, ficou em cima da tabela, vai na marcação. Está ocupada, vem no ponto morto. A branca, se ficar em cima, é uma falta, e daí não tem pinta da bola branca, ela vai no semicírculo D. Já aqui na bola 8, como eu expliquei, a bola que pular, se for uma bola dentro da partida assim, ela vem colada aqui na tabela que pulou. Se bateu nesse bico, pulou para cá, ela vai aqui. Se bateu nesse bico, pulou para lá, ela vai aqui, né? Como eu já falei, mostrando o ângulo aqui da mesa. Mostrei também que se você ergue o cabo do taco, é mais fácil da bola pular e a branca fica em cima da tabela. E quando que uma bola alvo fica? Quando ela bate na caçapa e pula. Pessoal, isso é importante porque acontece demais nos jogos e as pessoas ficam perguntando, mas a bola está em cima da tabela, está no campo de jogo. Ela não está no campo de jogo, ela está fora. O campo de jogo eu já mostrei o que é de borracha a borracha, que nós chamamos, essa aqui, por exemplo, uma mesa 2x1. O que é 2x1? Daqui a aqui, é o campo de jogo, não é externo, porque externo ela tem 1,26. Então, isso é importante a gente estar frisando, porque eu já participei de vários cursos, eu tenho curso de arbitragem, inclusive. A gente conversa muito de sinuca e agora eu quero chegar naquele ponto muito importante. Não é o Noel que está fazendo essa regra, não é o Noel que está ditando as regras. Isso é para os dois. Então eu não estou puxando a sardinha para o meu lado e nem para o lado do meu amigo, meu adversário, sei lá. É uma regra, eu acredito que se todos praticarem ela, fica bom, acaba o blá 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 e como eu já falei, sinuca não se ganha no grito, né? Então pessoal, esse vídeo foi para vocês com o apoio aqui de toda a equipe Noel Snooker, nós que roteirizamos vídeos, ficamos conversando. E a você que gosta de sinuca, eu agradeço pela sua compreensão, a maneira de eu me expressar sobre os vídeos, porque a gente que pratica às vezes acaba se alterando na maneira de falar, mas eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos aí. E pessoal, vamos seguir nas redes sociais aí Noel Snooker, que eu estou postando várias modalidades e tudo que vai estar acontecendo ao longo de 2024. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!